E sobre essa escalada de violência, mais uma vez, na Baixada Santista, a gente conversa agora com a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal. Mestre em Filosofia, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, e embaixadora do Instituto Pro Vítima. Muito bem. Delegada Raquel, como vai a senhora? Tudo bem? Uma grande satisfação falar com vocês. Olha, a senhora, o que tem a dizer sobre essa operação que a gente acabou de mostrar? Sabe-se que a segurança pública é a grande preocupação do brasileiro atualmente, não é? A senhora concorda com esse estilo de combate à violência? É necessário que a gente contextualize que a insegurança do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, ela é uma consequência de políticas frouxas em relação ao combate ao crime. A partir do momento em que existe uma leniência, uma elasticidade no combate ao crime, claro que essa criminalidade, essas organizações e facções criminosas só se fortaleceram ao longo dos anos. A gente sabe que quando o Estado ele não está de acordo com o que está acontecendo, ele vai ter que ter uma política pública corajosa, uma atuação corajosa, mesmo com a segurança pública deficitária. A gente sabe que em vários estados, inclusive o estado de São Paulo, existe um déficit de policiais, uma estrutura ainda não a ideal, isso decorrência de anos e anos de abandono por governos anteriores. Então é necessário que se combata o crime e proteja a população. Quando a gente percebe que os efeitos colaterais desse combate ao crime é a neutralização dos criminosos, claro que nós lamentamos, mas o que não dá mais para que a gente admita é a morte do policial como se fosse uma cláusula certa num contrato de trabalho. A partir do momento que o policial ingressa numa força de segurança pública, ele tem a cláusula certa de morte e essas mortes dos policiais serem banalizadas, como se fosse uma cláusula certa. A partir do momento que você ingressa nessa instituição, decorrente de diversas legislações que estão realmente frágeis no tocante às prerrogativas da atuação policial. É necessário um combate sério ao crime, é necessário que tenhamos, sim, mais operações para que o criminoso ele tenha ali a certeza de que praticar o crime não compensa, seja por uma prisão, seja por sua responsabilização criminal e não por saber que de diversas formas ele poderia escapar. Então, quando o Estado não está atuando da forma como ele deveria, ele abre espaço a diversas organizações, inclusive criminosas, ali ocuparem. Então, eu estou de acordo com as operações, sinaliza que o Estado de São Paulo está totalmente do lado das forças policiais para combater o crime na forma de estruturar. E, principalmente, o combate ao crime é o principal, é a proteção da população e da sociedade, que não aguenta mais estar encarcerada nos seus próprios lares. É verdade. Doutora, você é natural de Santos, assim como eu, somos conterrâneas, porque, infelizmente, a Baixada Santista tem se tornado um grande calcanhar de Aquiles, um momento sensível para o governo paulista. Eu acredito que, de diversas formas, a gente precisa, nós precisamos do fortalecimento das forças de segurança pública, na contratação de policiais. A gente sabe que Santos, toda a região ali da Baixada Santista, a gente está falando do maior porto ali da América Latina, nós estamos falando numa região extremamente importante em diversos setores. É uma rota ali, uma rota inclusive, que a Polícia Federal, a Polícia Civil, Ostensiva Preventiva, todo o entorno ali tem atuado no combate aos crimes, aos contrabandos, ao tráfico de diversas formas. Então, é uma rota importante, é uma rota que merece atenção, principalmente por sua posição estratégica, geográfica,
por sua posição geográfica. E a gente sabe que o estado de São Paulo ele foi abandonado ao longo desses anos, o déficit de policiais é latente, a gente chega a 30% no contingente da Polícia Civil, quase 30% no contingente da Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva Preventiva. Então é necessário que a gente tenha a contratação emergencial desses policiais, salários devem ser adequados com a atividade exercida e, principalmente, a gente tem que ter uma reformulação no inconsciente coletivo, de quando a polícia está ali atuando, cumprindo a sua missão e seu dever, a polícia está lá para proteger a população. Caso contrário, nós estamos dando cada vez mais elasticidade à prática de crimes. E assim, a população sofre e fica subjugada cada vez mais pela criminalidade. A senhora citou aí contrabando, tráfico internacional de drogas, que me parece é de competência da Polícia Federal, não é? É uma preocupação federal. Esse encaminhamento proposto pelo novo ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo, Lewandowski, a senhora está de acordo com ele? Está de acordo com a preocupação que o governo federal tem com esse problema, já que é um problema político também? No anterior mandato do Ministério da Justiça e Segurança, sinalizaram de forma positiva no fortalecimento do intercâmbio de informações entre as forças policiais, a SENAC fortalecida, todos aqueles projetos que estão relacionados de forma geral para as polícias, para que elas possam ali ter diretrizes nacionais no combate ao crime, principalmente no crime organizado, nas facções criminosas. A gente teve recentemente a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis aprovadas, é uma sinalização de termos uma padronização nacional no tocante às forças de segurança. Eu espero que o novo ministro tenha ciência do que estava sendo feito anteriormente e dê continuidade a uma gestão que prioriza, principalmente, o fortalecimento das forças de segurança pública. Doutora, e sobre a questão das câmeras, né, no colete dos policiais militares, onde o governador Tarcísio já se manifestou contrário. Qual que é a opinião da senhora? Quando a gente fala em câmeras nos coletes, nas indumentárias, dos uniformes dos policiais, nós não estamos falando necessariamente em política de segurança pública, nós estamos falando em fiscalização de agentes públicos, que é algo divorciado ao fortalecimento da política de segurança pública. Quando a gente fala em política de segurança pública, nós temos que falar no aparato do contingente policial, primeiramente no policial, por exemplo. Os policiais, eles não têm equipamento de proteção individual. Se estivéssemos falando em empresas do setor privado, tenho certeza que a Justiça do Trabalho já estaria ali penalizando com dias multa no descumprimento de não proporcionar equipamento de proteção individual a esses homens que integram as forças de segurança. Então, a gente está percebendo que etapas estão pulando de prioridade para dar enfoque e holofote a uma esfera que não é o combate ao crime, que é uma esfera de fiscalizar os seus agentes públicos, que, aliás, eu saliento aqui, que já estão fiscalizados pelas suas casas correcionais, pelas ouvidorias, pela própria imprensa, pela sociedade, pelo Ministério Público, como assim deve ser. Agora, quando a gente parte do pressuposto que a câmera é necessária pelo fator de que o policial possa estar violando a lei, nós estamos fragilizando instituições de Estado e estamos generalizando de forma injusta e equivocada toda a instituição formada por homens heróicos, como se ali fossem violadores da lei. Esses que violam a lei devem ser extirpados urgentemente da instituição e penalizados de forma veemente e exemplar, porque esses não são policiais, não são meus colegas, são bandidos que usam distintivos. Ali nós não podemos generalizar por esses infiltrados, bandidos que usam distintivo, toda uma instituição formada por homens heróicos que se colocam, sim, como escudo entre o crime e a sociedade. Delegada Raquel, o foco quase sempre é a polícia militar, né?
criticada muito pelo número exagerado de mortes. A gente observa que as mortes são de um lado e do outro também. Mas a senhora é uma policial civil, não é? O que compete à Polícia Civil dos estados, não é, num trabalho nesse sentido no combate à violência nesse nosso país? É muito importante essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem a diferença. A polícia militar é aquela polícia ostensiva preventiva, é aquela que está de forma visual protegendo a população. E a polícia civil é a polícia investigativa, que atua no combate ao crime através de inteligência, de investigações que desmantelam, desbaratam organizações e facções criminosas, antes mesmo da prática de seus atos criminosos. Quando a gente tem déficit de policiais, tanto na polícia ostensiva preventiva, que é a polícia militar, como na polícia investigativa, que é a polícia civil de cada estado e a polícia federal, claro que a gente cria ali um caos no combate ao crime. Muito pontual a sua colocação, porque é necessário que a população saiba a diferença de atuação de cada polícia. Delegada, como representante, né, dos delegados de polícia, a corporação ainda enfrenta muitos gargalos para investigar os crimes? Temos em todos os estados, recentemente divulgamos, apesar de todo o déficit e falta de estrutura, o nosso ranking de investigação de crimes de homicídio, que figura de forma muito positiva, ao contrário do que algumas ONGs tendem a divulgar. Nós temos parâmetros que balizam, sim, que apesar das deficiências em estrutura para as polícias, no caso as polícias civis, ainda temos um resultado muito satisfatório, inclusive que superam países de primeiro mundo. Conversamos com a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Muito obrigado pela sua dedicação e também pela sua disposição em conversar conosco ao vivo aqui pela Rede Brasil, delegada. Muito obrigado. Eu que agradeço a admiração total por vocês e pelo sério jornalismo da Rede Brasil, do Brasil News. Obrigada, doutora. Até uma próxima.